fiz uma poda na minha crassula e veja só o que aconteceu. Pois é, pessoal, essa planta ela cresceu muito, ficou estiolada. Na parte de cima tinha uma planta com formato bem definido. Então, o que é que eu fiz? Podei, plantei em um vaso separado e aconteceu justamente isso. Apareceu inúmeras mudas, né? Cada cantinho onde tem uma folha, surgiu uma muda nova. Isso aí só prova o quanto que a poda faz bem nas nossas plantas. Tem gente que não quer podar, fica com medo de perder a planta, mas só que o que acontece é bem interessante. Eu tinha uma planta e agora eu tenho inúmeras. Cada cantinho dá para fazer a retirada de uma muda, mas é preciso a gente saber a hora certa de tirar as mudas para que não perca nada. Eu vou mostrar para vocês nessa planta qual a muda que já pode ser retirada e qual deve aguardar um pouco mais. Primeira coisa que a gente tem que observar é o tamanho. Por exemplo, uma muda como essa daqui, ela ainda está pequena para ser separada da planta mãe. Então, a gente deve aguardar um pouquinho mais. Assim também como essas aqui. Ainda é jovem demais para ser separada. Nesse canto aqui, a gente tem duas grandes que já dá para ser separadas. Aqui, inclusive, já dá para a gente retirar. Eu vou retirar essa daqui para que vocês observem direitinho. Vou utilizar uma tesourinha. E o processo é bem simples. Tirei a primeira muda. Eu gosto de fazer a retirada de mudas observando o tamanho que vai sobrar aqui o caule para enraizar. Se vocês observarem, tem um tamanho bom. Então, essa daqui eu vou colocar em um vaso sozinha. Essas menores, a gente pode fazer uma retirada, só que de forma diferente. Como é que a gente vai fazer? Nesse caso dessas aqui, a gente pode cortar o pá de folhas. No caso, esses dois, né? Desse jeitinho. Aqui, com cuidado para não prejudicar as outras que estão próximas. Pronto. Aí ficou assim, pessoal. Um pá de folhas. Feito isso aqui, a gente pode deixar de um dia para o outro sem plantar, para que essa parte de baixo cicatrize, ou então passar a cola e já plantar na hora. Se a gente for passar a cola e plantar na hora, o que é que acontece? A planta não vai apodrecer porque não tem entrada para contaminação, já que foi vedado o corte, mas demora um pouquinho mais para enraizar. A parte negativa da cola é essa, porque quando a gente utiliza a cola, essa parte de baixo não vai enraizar. As raízes elas nascerão aqui pela parte do lado. E a maioria das raízes que nascem pela parte do lado, elas demoram um pouco mais do que aquelas que vão nascendo aqui por baixo. Só que a crassula, ela tem a facilidade de enraizar nas laterais. Vocês podem observar a pequenininha que eu tirei, já tem raízes. Eu vou ver se eu consigo melhorar a imagem. Foi piorar a imagem. Pronto, essa partezinha aqui já dá para ver que tem raízes. Então, ela tem facilidade em enraizar pela parte lateral. Aí, eu vou passar a cola naquela parte. Depois que passar a cola, o que é que a gente faz? Vai colocar aqui por cima e a muda já tá pronta. Não tem dificuldade nenhuma. Aí, essa planta, ela vai crescer um pouquinho mais rápido do que se ela tivesse aqui. Aqui, as plantas que estão nessa grande, elas vão ter que dividir nutrientes e seiva com todos os outros, que não são poucos, né? São muitos. Enquanto que aqui vai ser só duas mudinhas. Vai ser bem mais rápido. Depois eu vou fazer esse processo em toda essa planta. E aí, quando eu fizer o processo, eu mostro para vocês. Ela já toda cortada. Separei as mudas que eu tinha interesse em retirar. Algumas elas permanecerão naquela planta inicial, não tirei.
Aqui. Eu vou aproximar aqui para que vocês vejam direitinho. Essas aqui, pessoal, eu vou deixar porque algumas ainda estão bem pequenas. E livres, aqui vai dar para crescer bem. E outras aqui estão bem apertadinhas. Eu vou aguardar que elas cresçam mais para poder retirar. Senão, na hora que for cortar, vai acabar prejudicando as mudinhas. Então, é melhor aguardar e não perder nada. Todas que eu retirei estão aqui na bancada para mostrar para vocês. Aí, vamos observar, né? Tem planta que é assim. Tem só um lado. Vou ver se eu consigo aproximar direitinho. Pronto. Tem só um broto. Um lado tem broto e o outro não. Isso aqui é suficiente para enraizar e desenvolver muito bem. Tem como essa, que foi a que eu plantei aqui. Que tem 2 lados. E tem algumas que não tem nada ainda. Essa daqui ainda não brotou nem um lado nem o outro. Mas o que é que vai acontecer? À medida que for enraizando, vai brotar. E vai ter ainda as folhas, como essa, que eu retirei, que vai brotar também. Quando a gente planta a folha, às vezes a gente se surpreende, porque tem algumas que só nascem um broto, mas tem outras que nascem 3, 4 brotos, então são mais mudas para a gente plantar. Vou finalizar mostrando os maiores, que saíram assim, já prontinho para plantar. Aí eu faço assim, eu retiro essa parte das folhinhas menores e deixo só a copa. Pronto, vai ficar desse jeitinho. O vídeo é simples e era só para compartilhar com vocês como eu faço as mudas quando o vaso tá cheinho, assim como esse que eu mostrei no vídeo.